Olá! No vídeo anterior, nós falamos que, de um modo especial, a partir do século XI, encontramos uma hierarquia social. E falamos da pirâmide como exemplo desta hierarquia que nós usamos para ilustrar. Então, no topo da pirâmide, nós tínhamos oradores, no meio os defensores e os trabalhadores. E nós também começamos a falar que essa hierarquia social estava tão rigidamente estabelecida que se confundia com a própria ordem divina. Deste modo, a ordem social estava muito bem amparada num suposto modelo celestial com seus anjos e arcanjos. Por isso que, se por um lado tentar ascender socialmente seria um sinal de orgulho, por outro, decair socialmente seria um pecado vergonhoso. Portanto, abre aspas por Jacques Le Goff, o dever do homem medieval era permanecer onde Deus o tinha colocado e ponto. Então, o trabalho manual era imposto ao monge apenas como castigo e penitência. Mesmo para designar o trabalho, há duas palavras distintivas, opus e labor. E é muito curiosa a forma como essas palavras se configuram e depois como elas assumem um sentido diferente em nossa língua. Mas vamos lá, opus e labor. Opus é a principal palavra. Opus, usando mais uma vez o Le Goff, é o trabalho criador, o vocábulo de Gênesis, que define o trabalho divino, o ato de criar o mundo e o homem à sua imagem. Desse termo derivará operare, criar uma obra, operários, aquele que cria. Então, observem, a palavra opus tinha um sentido magnífico e, de fato, quando você consulta a Vulgata, a tradução veterotestamentária, ou a tradução da Bíblia para o latim, não só o Velho Testamento, então você consulta Gênesis 2, 2 e 3, a palavra para a criação de Deus é a palavra opus. Mas dessa palavra opus, então, que nós usamos em latim para falar da principal obra de um autor, a opus magna, né? a principal produção dele, ela, em nossa língua, passou a designar operário, que é uma palavra que não expressa uma dignidade de um trabalho. E aqui eu não estou entrando no campo moral, mas sim no campo social. Então a gente fala do operário de fábrica, é a expressão empregada talvez para o peão de uma obra, e aqui não há nenhum desmerecimento para com estas profissões e esse trabalho. Eu estou apenas me referindo ao termo, o sentido que ele é empregado. Mas há uma outra palavra também, como eu falei, opus e labor. Labor, por sua vez, se refere ao trabalho laborioso. Está ao lado ou do lado do erro e da penitência. Então, quando nós falamos em opus, um trabalho magnífico, trabalho divino, o labor é o sentido de um trabalho resultante da queda e estando associado ao sofrimento laborioso. Bielê, ele comenta que o trabalho, especialmente o trabalho criador de bens e riqueza, o trabalho manual, se não decaíra mais até o nível do trabalho servil da antiguidade, foi, todavia, considerado como uma necessidade temporal desprezível com relação aos exercícios da piedade. E aqueles que se dedicavam às atividades econômicas e financeiras, os negociantes e banqueiros, eram particularmente desconsiderados. Mas eu falei que houve algo curioso nas palavras, né? Ou algo curioso na mudança de sentido. E em nossa língua, a palavra labor ela é pouco usada hoje, mas ela tem uma decorrência curiosa, que é a palavra laboratório. Então, a palavra laboratório
digamos assim, no nível social, ela estaria acima de uma palavra opus, porque opus, operário, operação. Quando nós pensamos em labor, podemos pensar em laboratório, alguém que trabalha em um laboratório. Socialmente, eu sei que isso é muito genérico, mas socialmente estaria acima de alguém que trabalha como um operário. Eu sei que essa perspectiva é apenas linguística, mas de qualquer forma ela está associada ao nosso imaginário, Bom, mas voltando ao conceito de Idade Média, no próprio currículo das universidades medievais era explícita a visão desprivilegiada do trabalho. O Jacques Verger, um autor contemporâneo, escreveu que as disciplinas mecânicas ou lucrativas, vítimas do duplo preconceito dos antigos contra o trabalho manual e do cristianismo, quando ele fala cristianismo, ele está pensando em catolicismo, do cristianismo contra o dinheiro e a matéria, eram banidas da escola, deixadas para os leigos, pecadores e iletrados, ou seja, os iliteratos, quer dizer, aquele que ignora o latim, que não estudou as artes liberais. Observe então como essa dicotomia na visão de trabalho volta ao conceito próximo, o conceito grego e o conceito romano. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar então sobre a perspectiva de Calvino. Que Deus nos abençoe e nos instrua e que esses estudos sirvam para ampliar a nossa mente, a nossa compreensão deste assunto. Abraço a todos.